Estamos de volta com o programa O Divã de André Kepp. Tema de hoje, olha, especialíssimo, especialíssimo mesmo. Superando os limites do tempo. André, que é isso? Superando os limites do tempo. Vamos ver. Fazer uma rápida apresentação minha. Eu sou doutor em Psicologia Social pela USP, mestre em Psicossomática pela PUC, psicólogo e psicanalista. Olha, existem muitos comentários e previsões na atualidade de que haverá uma transição planetária na Terra. Então, muitos comentários de vários religiosos, por vários pontos de vista, de pessoas que estão prevendo tudo isso. Nessa transição planetária, passaríamos a viver na quinta dimensão. Também muitos estudos e comentários sobre essa quinta dimensão, que é uma dimensão além dos limites do espaço e do tempo. Puxa, mas André, mas como é que isso é possível? Hoje vamos dar um caminho de explicação para isso. Mas como isso seria possível, né, André? Mas vamos lá. Talvez um autor do passado possa trazer essa resposta sobre o futuro da Terra. Olha que interessante. O autor lá de trás pode nos esclarecer sobre o futuro. Este autor é Agostinho, para os católicos, Santo Agostinho, que viveu do ano 354 ao ano 430 depois de Cristo. Portanto, do século IV ao século V. Por incrível que pareça, Agostinho, naquela época, conseguiu esclarecer como podemos viver além dos limites do tempo. Naquela época, estamos falando do século IV ao século V. Ele escreveu um livro chamado Confissões. E no capítulo 11, no item 11, ele fala sobre a diferença entre o tempo e a eternidade. O que é o tempo e o que é a eternidade. No mesmo capítulo, ele aborda temas como o conceito de tempo, passado, presente e futuro, como se faz para falar do passado ou para predizer o futuro, o mistério da profecia, o tempo e o movimento dos astros. Nós vamos ver questões muito interessantes sobre isso. A medida do tempo realiza-se em nossa mente. Esse item eu vou chegar lá na frente, mas olha que interessante. A medida do tempo realiza-se em nossa mente. Abordarei todos esses temas e darei a resposta de Agostinho para a questão de como podemos superar os limites do tempo. Então vamos pelo caminho que ele colocou, claro que entendido de uma forma mais atualizada, mas o caminho que ele apontou é muito, muito, muito interessante e, na minha visão, responde a como podemos superar os limites do tempo, sim. Segundo Agostinho, enquanto o ser humano vive nos limites do tempo ou na temporalidade, então nós vivemos nos limites do tempo, nós vivemos na temporalidade. Deus é e existe além dos limites do tempo, na eternidade. Ou seja, enquanto nós humanos vemos o tempo prosseguir diante de nós, então para nós tem o passado, aquilo que já passou, o presente e o futuro. Né? O presente é um instante, esse estalo já passou. Então, passado, presente e futuro. Então,
Deus é e existe na eternidade, como se tudo fosse um contínuo presente. Então ele já está vendo o que acontecerá, já vê o que aconteceu e vê, evidentemente, o que está acontecendo. Então ele existe, ele é e existe além do limite do tempo. Ele existe na eternidade, ele é e existe na eternidade. Então ele já sabe o que vai acontecer no futuro, inclusive da Terra. Enquanto nós precisamos planejar, será que vai ser para cá, será que vai ser para lá, puxa vida, o que vai acontecer, aquela preocupação toda, aquela ansiedade toda, ele já sabe o que vai acontecer e ele já planejou o que vai acontecer. Então, a vitória do bem está assegurada não apenas pelas profecias, antevisões de João Evangelista no Apocalipse, que na verdade é um livro muito otimista e fala também dessa transição planetária para Nova Jerusalém. Então fala de coisas muito boas que virão. Claro que depois de tempos turbulentos, claro, mas é um livro muito otimista. Nós não temos essa garantia apenas por esse texto maravilhoso que se chama Apocalipse. Em inglês, The Book of Revelation. Mas também porque Deus já sabe tudo o que irá acontecer. Então Deus vê agora tudo o que acontecerá, tudo o que aconteceu e tudo o que acontece. Quando o ser humano reestabelece a sua conexão com Deus, então ele precisa restabelecer de uma forma tão una, tão intensa, que ele consegue antever o futuro por esta conexão e conhecer todos os detalhes do passado por esta conexão. Só que é uma conexão que vai se estabelecendo cada vez mais. É o religare, a palavra religare que trouxe o conceito de religião. Então nós precisamos fazer uma religação tão intensa com Deus, com a inteligência suprema, que aí teremos essa capacidade de antever o futuro e de ver todo o passado. Para entrar na quinta dimensão, que é essa dimensão tão comentada na atualidade, usando agora uma linguagem mais atual, precisamos nos religar a Deus e assim viver novamente a eternidade. Então, viver novamente na eternidade para que com isso consigamos viver nessa quinta dimensão e superarmos todos os limites do tempo. Agora, para superarmos os limites do tempo, precisamos entender primeiro o que é tempo. Afinal de contas, o que é o tempo? Vamos começar com o tempo do relógio, né? O tempo do relógio, o que o tempo do relógio mede, é algo muito interessante, que eu explicarei agora. Mas com algumas perguntas e aí vamos trazendo as nossas reflexões. O que é um segundo, né? Aí nós podemos responder, bom, vagamente, é um instante. O que é um minuto? Aí vamos responder decoradamente, né? Bom, 1 minuto são 60 segundos. O que é uma hora? Novamente, respondemos decoradamente 60 minutos. Mas quando perguntamos o que é um dia ou 24 horas, aí fica mais claro na nossa mente o seguinte. Chegamos a uma resposta mais completa. Um dia é o tempo em que a Terra faz um giro em torno do seu próprio eixo. Isso é um dia. E o que é um ano? Um ano é o tempo em que a Terra faz um giro completo em torno do Sol. Ô André, então o que o nosso relógio mede é o movimento da Terra?
Sim. O que o relógio mede é o movimento da Terra. Se você tivesse a oportunidade de levar um relógio para Marte, ele não mediria mais nada. Levasse para Júpiter, não mediria mais nada. Então, o que o relógio mede, e o que o tempo, né, mede, é justamente o movimento da Terra. Muitos dirão agora, eu mesmo, quando fiz essa descoberta, através de algumas reflexões, muitos dirão, puxa, temos a resposta completa do que é tempo. Pronto, André, nem precisa continuar o programa, já temos a resposta do que é tempo. O tempo é a medição do movimento da Terra. Pois é. Por algum tempo eu acreditei nessa resposta como a resposta definitiva. Mas aí eu aprofundei meu questionamento filosófico, especialmente em Santo Agostinho. E aí cheguei numa conclusão mais profunda e muito surpreendente. E essa conclusão é que nos permite ultrapassar os limites do tempo. Vamos muito além disso, então. Vamos para a reflexão de Santo Agostinho que eu citei. Lá atrás eu falei. A medida do tempo realiza-se em nossa mente. Quem observa o tempo passar é a nossa mente. A nossa mente é que faz a medida do tempo. Então, quem mede o tempo é a mente humana. Olha que importante. A mente humana que vive na temporalidade, dentro dos limites do tempo, vê o tempo passar diante de si. É a mente humana que vê isso. Se essa mente faz a religação com Deus, ou com a inteligência suprema, e passa a observar pela ótica da eternidade, como se fosse um contínuo presente, passado, presente e futuro, esta mente humana, ela vai além, ou transcende, né? Transcender é ir além, os limites do tempo. Então ela vai além dos limites do tempo. E com isso consegue ver o futuro, o passado e o presente. Mas precisa ter essa religação com a inteligência suprema, que vive na eternidade. Então essa foi a grande reflexão de Santo Agostinho, que enquanto o ser humano vive na temporalidade, dentro dos limites do tempo, mas dos limites do tempo da mente, e aí eu vou explicar melhor isso, Deus vive na eternidade. Esse foi o argumento de Agostinho, ou de Santo Agostinho para os católicos. E isso é muito importante para que a gente consiga superar esses limites do tempo. Nós precisamos aumentar a nossa reconexão com Deus e aí observar pelo ponto de vista da eternidade. Aí passamos das 4 dimensões e vamos para a 5ª dimensão. Deixa eu descrever as 3 dimensões. As primeiras 3 dimensões são as dimensões do espaço. Então, altura, largura e profundidade. As 3 primeiras dimensões. A 4ª dimensão, descoberta por Albert Einstein, é o tempo. Então, são os limites do tempo. Então, as equações de Albert Einstein entravam na questão espaço-tempo. E a 5ª dimensão é a primeira dimensão que vai além desses limites espaço-tempo. É a primeira dimensão que vai além desses limites. O que aconteceu com o ser humano lá no passado? E isso eu vou fazer uma nova versão do livro, A Origem da Terra, que eu vou explicar tudo muito melhor, porque agora eu tenho dados muito mais ricos e precisos, com localizações, com épocas e tudo mais. Com a queda do ser humano, há uma condição mais densa, então o ser humano decaiu para uma condição mais densa, essa que nós estamos apresentando atualmente. A nossa mente passou a viver dentro dos limites do tempo e do espaço. Então foi a nossa mente que se limitou.
nestas dimensões, até a quarta dimensão. Com a religação nossa com a inteligência suprema, o Deus, passaremos a viver além dos limites de tempo e de espaço. Por isso que os antigos profetas, muito ligados verdadeiramente a Deus, anteviam o futuro. Então Isaías, ele anteviu a vinda do Messias, que para nós cristãos é Jesus. Então, ele anteviu e deu detalhes sobre a vinda do Messias, Jesus, nosso querido e amado Mestre Jesus o Cristo. Ele anteviu isso. Então, Agostinho teve uma visão genial e vamos lembrar que Santo Agostinho, um detalhe muito importante sobre Santo Agostinho, que eu acabei não falando, Agostinho foi o mais importante teólogo cristão de todos os tempos, podemos considerar assim, pois o seu pensamento orientou a humanidade por 8 séculos. Qual foi o filósofo teólogo que influenciou o pensamento humano por 8 séculos? E sua influência foi para católicos, ortodoxos e mesmo evangélicos ou protestantes, já que Lutero foi um monge agostiniano. Lutero seguiu Agostinho, ou Santo Agostinho para nós católicos, né? Ou para os católicos, né? Eu tenho uma base católica, mas eu tenho uma abertura para outras visões religiosas também, e essa abertura me permite dialogar com outras visões. Então, respeito muito também o cristianismo ortodoxo, respeito muito também o cristianismo evangélico, respeito muito também os judeus, respeito muito também os islamitas, os islâmicos, então, que seguem Maomé. Então, respeito muito todas as visões religiosas e as demais também. Portanto, o tempo é uma criação da nossa mente, ao invés de uma realidade objetiva. E aqui eu vou explicar essa sutileza, porque aí você vai dizer, não, discordo, não discordo, é uma realidade objetiva, eu vejo o tempo aqui no relógio, e o tempo corresponde ao tempo que está realmente passando. Não, André, aqui você errou. Deixa eu dar o meu argumento para chegarmos a uma conclusão. É uma realidade objetiva enquanto acreditamos nela. Eu estou sujeito ao tempo, eu também estou. Eu estou aqui sujeito ao tempo. Estou numa condição densa sujeito ao tempo e espaço. Mas enquanto acreditamos nela e vivemos dentro dela, é uma realidade objetiva. Ah, tá, isso aqui corresponde ao que está acontecendo no movimento da Terra? Corresponde. Mas então, o tempo é uma realidade subjetiva, criada pela nossa mente. Então foi a nossa mente que criou e estamos submetidos a essa criação da nossa mente. Olha ao ponto que o Santo Agostinho nos leva. Então é objetiva enquanto acreditamos nela. Mas é uma realidade subjetiva que nós passamos a acreditar a partir de um determinado momento da existência, lá atrás, da existência humana. E, portanto, podemos superar os limites do tempo. Se é uma realidade subjetiva criada pela nossa mente, ela é superável. Ela é uma realidade objetiva enquanto acreditamos nela. Mas passa a ser uma realidade subjetiva superável quando vamos mais profundamente e quando estabelecemos essa religação com a inteligência suprema. Claro que precisaremos fazer, para tanto, uma religação com a inteligência suprema, ou Deus, para vivermos novamente na eternidade. Claro que isto pode acontecer aos poucos. Então, é um processo que acontece aos poucos, cada vez nos ligando mais à inteligência suprema, até que a religação seja tão forte
que passamos que eu e Deus somos um. Aí entra essa frase, eu e Deus somos um. Aí estabelecemos de novo uma unidade com Deus. E a partir dessa unidade, e aí 1 mais 1 vai dar 1. E a partir dessa unidade estabelecida, vivemos na eternidade. Claro que precisamos fazer essa religação aos poucos. Não é uma religação que se dá tão instantaneamente quanto gostaríamos. É claro que gostaríamos, muitos de nós, evidentemente, né? Gostaríamos que essa religação se estabelecesse imediatamente. Mas não, ela é aos poucos, é um processo, é um contínuo, né? Assim, superaremos os limites de tempo e espaço na chamada quinta dimensão e, na sequência, mudaremos a mentalidade do planeta na transição planetária. Então, isso primeiro acontecerá dentro de cada um de nós. E para alguns antes, para outros depois. E aí se estabelecerá a transição planetária. Quando nós vivermos em quinta dimensão, o planeta existirá em quinta dimensão. É aqui dentro que precisa mudar para que fora mude em quinta dimensão. E é por isso que o nosso amado Mestre Jesus o Cristo tinha dito o seguinte, e eu estou observando isso do ponto de vista cósmico, que vai além da visão religiosa. Então, a gente precisa observar Jesus como um mestre cósmico, que vai muito além da visão religiosa. Ele não foi só um mestre planetário, ele é um mestre cósmico. Ele tem um significado muito maior do que a gente avalia. E sendo um mestre cósmico, ele nos disse: buscai o reino de Deus em primeiro lugar e tudo virá por acréscimo. E aí, quando perguntaram para ele, mas cadê esse reino de Deus? Ele falou, não está aqui, não está acolá, mas eis que está dentro de vocês. Então, com a nossa mudança interna, com a nossa religação com Deus, estabeleceremos uma ida para a quinta dimensão, superaremos os limites do espaço e do tempo, e aí conseguiremos fazer a transição planetária. Me parece muito sensato o que Santo Agostinho refletiu, o que Agostinho refletiu, o que você acha? Bom, espero que o programa de hoje tenha sido interessante para você e lembre-se, a vida é sabedoria. A cada momento entenda o seu significado. Eu desejo uma excelente semana para você e até a semana que vem.